muito bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Bom dia mesmo, bom dia especial. Para aqueles que estão na representação, uma boa tarde. Nós estamos fazendo durante esta semana alguns programas especiais. Douglas, o que significa programas especiais? Ou seja, são programas temáticos que a gente pode explorar com maior tempo o entrevistado ou a entrevistada. E é claro, tudo isso você pode rever no site euestoucomvocê.com.br. Tem também um e-mail se você quiser fazer algumas perguntas ou tirar dúvidas ou sugerir pautas no horageral@euestoucomvocê.com.br e no telefone que é o 3041-6777. Esse, enfim, está à inteira disposição do telespectador, tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, e no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Quaresma. Ele, além de advogado, professor universitário, é o coordenador do SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Como nós estamos na semana de Páscoa, né? Muitas dúvidas com relação aos consumidores. Nós temos observado também nos jornais, né, uma fiscalização, eu diria até que contumaz, por parte do SIDOC, no sentido de verificar alguns abusos, orientar alguns comerciantes, tudo isso feito para que a população, que o consumidor tenha amparado o seu direito, né? E além desse tema, hoje nós temos estampado no jornal uma entrevista do Dr. Rafael Quaresma sobre contratos, né? Então, essa é uma oportunidade, por isso que eu digo que é um programa especial, para que o telespectador possa se utilizar no 3041-6777 e tirar as suas dúvidas. Doutor Rafael Quaresma, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer participar. Trabalhando muito, hein, Rafael? Bastante. Agora começando hoje a agenda bem cedo, não é? Rafael, eu acho interessante, eu tenho assim uma certa intimidade pela nossa amizade. A sua atuação é uma atuação que se funde com a minha atuação. O que significa? De estar ao lado da população. Eu tenho visto as suas visitas, junto, lógico, com a sua equipe, que eu sempre falo que é uma equipe tímida, que o prefeito Paulo Alexandre deve dar uma atenção especial e aumentar o efetivo do SIDOC. Mesmo assim, eles estão sempre prontos para atender, no sentido de estar nas ruas. Porque o que a gente vê, e esse é o meu entendimento, com relação ao homem público, ao secretário, aquele que é escolhido, e isso não é diferente nos municípios, quando ocupa um cargo público, de estar ao lado do público, de tentar entender, auxiliar e de levar alguns problemas ao prefeito ou prefeita, né, de momento, para que possam ser resolvidos. E o SIDOC tem essa grande responsabilidade. As pessoas confundem SIDOC ou PROCON. Na realidade, é o PROCON, o SIDOC é uma instituição municipal, né? Ou seja, o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Muito rapidamente, doutor Rafael, qual a diferença do SIDOC para o PROCON? Olha, Douglas, no âmbito municipal nenhuma, não é? Porque nós fazemos às vezes do PROCON. O PROCON é uma fundação estadual que trabalha em regiões administrativas no estado. Então, eles fracionam o estado em regiões administrativas. Santos é sede, ou subsede, não é? Da fundação, de uma das regiões administrativas que pega toda a Baixada Santista e litoral, desde o litoral sul até o litoral norte. Então, o papel do PROCON, ou das sedes administrativas regionais, é aproximar a fundação dos órgãos municipais. E como alguns municípios do litoral não têm parte da fiscalização, certo, o PROCON acaba auxiliando nessa tarefa. Nós aqui temos, não é, uma parte do SIDOC é montada justamente para fazer essa tarefa da fiscalização. Mesmo assim, nós unimos esforços e, na semana passada, inclusive, fizemos em parceria a Operação Páscoa. Aqui a Fundação PROCON realizou em todo o estado e aqui na Baixada Santista em outros municípios além de Santos. Por exemplo, o PROCON é alguma sigla, tem algum significado ou é pró ou é a favor do consumidor? Então, o PROCON significa Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. É que na abreviação acabou formando o PROCON, mas é Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. E o SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, criado em 1990, à época não tinha esse sistema de parceria. Então, ele realizava no âmbito municipal as políticas públicas relacionadas aos interesses do consumidor. Porque o SIDOC, inclusive, ele foi criado meses antes do Código de Defesa do Consumidor. Não é?
O código é de setembro de 90 e o SIDOC é de 27 de julho de 90. O código entrou em vigor em 11 de março de 91 e aí já tinha esse órgão administrativo, de certa forma até um dos primeiros, né? Se fala até em pioneiro, Campinas Sim. tinha já antes de nós, mas de qualquer forma um dos primeiros, já demonstrando a preocupação do município com essa questão relacionada ao munícipe, cidadão consumidor que é. Doutor Rafael Quaresma, o que é interessante, eu quero logo nesta manhã dividir com o telespectador, vocês já podem ligar e fazer perguntas no 3041-6777. Me corrija, doutor Rafael, como que eu vejo a relação do consumidor com o comerciante? Uma relação totalmente harmônica. Eu vejo assim o comerciante, de ele atender melhor, de dar um desconto, de ser uma pessoa solícita, para que ele possa sempre ter o seu cliente retornando e, lógico, fazendo as suas compras, gastando literalmente o seu dinheiro em determinados comércios aonde ele vai comprar, seja numa loja de calçados, uma loja de roupa, seja num restaurante. E às vezes a gente observa rusgas nessa relação, ou seja, às vezes eu vou contar um fato rapidamente para os nossos amigos e para o doutor Rafael Quaresma. Nós estavam eu e dois amigos, os amigos eu posso até citá-los, é o Luciano Pessoa e o Fábio Capellini, nós fomos numa churrascaria no Gonzaga. E conversávamos e tudo mais, na hora falaram assim, eu pago, falei uma coisa, vamos dividir para ficar melhor. Pedimos a conta. E abaixo da conta tinha uma anotação, a caneta. Aí a gente pegou o valor, dividimos em 3, deu X para cada um. Aí eu falei, quando eu sou meio chato, falei, peraí, dá aqui essa notinha, deixa eu somar para ver se está certo. Tinha uma diferença de R$50 a mais. Aí eu chamei o garçom e falei, escuta, você está errado. Deixa eu dar uma olhada. Aí ele foi lá no caixa e botou, é mesmo, nós erramos, não tenho 50. O que eu posso entender? Se foi rasurado, eu posso entender, não estou acusando, uma má fé ali na hora quando a gente pediu a conta. Porque às vezes você acabou de comer, está alimentado e você praticamente vê quanto quer e paga. Raramente você vai conferir. Ou seja, nesse caso, como proceder? É chamar o gerente, é falar para o garçom que a conta está errada, é pegar a nota, pagar, pedir uma cópia aí no SIDOC. Como proceder, principalmente quando a gente se sente lesado na hora de efetuar o pagamento por um serviço prestado? Bom, Douglas, você tocou no ponto crucial aí, não é? Que é a falta de costume do brasileiro, de um modo geral, em conferir a conta, não é? Então, nem todos têm o hábito de solicitar a nota fiscal, o que é importante até para documentar, materializar aquela relação travada entre as partes. Então, muitos nem pedem a nota fiscal, quando na verdade isso deveria ser automático já, né? Automático por parte do comerciante em fornecer a nota e automático por parte do consumidor em exigir a emissão da nota. Bom, primeiro a questão da nota. Segundo, a questão da verificação da nota. Muitos não pedem e os que pedem nem todos conferem. E, de fato, é necessário essa conferência imediata, porque ali, no calor dos fatos, fica muito mais fácil você aparar essas arestas aí, né, e resolver essas rusgas, como você disse, para evitar que a situação se desdobre e até tome proporções que não são necessárias. Falar em má-fé ou não, má-fé diz respeito à conduta, não é? A forma de agir do comerciante. Se for um fato isolado, podemos, claro, pensar e admitir até que foi um erro, um equívoco. Agora, se essa prática não foi perpetrada apenas contigo, com os teus colegas, na tua conta, e isso, de certa forma, acontece com mais ou menos frequência por parte do estabelecimento, é claro que a má-fé se faz presente, não é? A questão da conta é interessante até para alertar o telespectador que muitos estabelecimentos, de fato, eles incluem o valor total à caneta, né? Então, vem lá o cupom fiscal, confeccionado pela impressora, e depois a caneta, um valor além daquele que a conta totaliza. Muitas vezes, nesse valor total, a diferença se dá pela questão da gorjeta, da gratificação, do famoso 10%, não é? Para remunerar o serviço prestado pelo estabelecimento. Esse valor ele já vem à caneta porque, na verdade, ele é opcional, né? Eles colocam a caneta e não dizem necessariamente que o valor é opcional, mas o consumidor ele não está obrigado a arcar ou a pagar com o valor da gorjeta, com o valor dessa gratificação. É um costume arraigado na nossa sociedade, não é? Quer dizer, nós pagamos e não há problema algum em pagar, obviamente, mas a presunção é de que esse pagamento se dá por conta de um bom serviço prestado, de tal modo que se o serviço não atendeu
às legítimas expectativas do consumidor, ele tem todo o direito, sem que isso cause qualquer tipo de constrangimento, de obstar ou negar o pagamento daquela diferença. Obviamente que ele vai pagar o valor totalizado pela conta, mas vai fazer a ressalva em relação aos 10%. E não há nada de ilegal nisso, não é? Nem na objeção, nem na cobrança. Agora, com relação ao procedimento, a gente sempre pondera essa questão do bom senso e de se tentar buscar um diálogo com a outra parte, com o fornecedor, com o comerciante. E nesse caso, doutor Rafael, os dois lados estão próximos, o consumidor e o comerciante. Então é mais fácil resolver. Nesse caso, você tem acesso direto ao comerciante, né? Diferente, por exemplo, quando esse fornecedor comerciante é uma grande empresa, uma rede de varejo, que tem outras lojas, enfim. Então aí, lógico, fica difícil essa tratativa. Às vezes até quem representa, seja o gerente ou outro funcionário, ele não tem autonomia. Isso é uma coisa que a gente bate muito lá no SIDOC, porque muitas das nossas tratativas de conciliação, tentativas de acordo, às vezes elas não se realizam, não é nem porque o representante da empresa não quer, mas é porque ele não pode. Então eles vão engessados, né? Seja para o acordo conosco, seja para a tratativa direta com o consumidor. E lógico, quando há essa proximidade, a possibilidade de solução de êxito é muito maior. Nós estamos conversando com o doutor Rafael Quaresma, que é o coordenador do SIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Nós estamos na Semana Santa, estamos bem próximos da Páscoa e sempre quando tem assim datas comemorativas, doutor Rafael, a gente observa abusos de alguns comerciantes, seja Natal, seja Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas comemorativas. Isso também é cultural no nosso país, ou seja, aproveitar que tem uma data dessa, tem uma grande movimentação no comércio, das pessoas às vezes não colocar o preço dos produtos na prateleira, na vitrine, ou seja, colocar um valor, aí, é cheque ou é dinheiro? Falei, se é dinheiro, então eu vou te dar 5% de desconto. Cheque, é cartão de débito? Eu não posso dar desconto. Ou seja, parece que nessa época aumentam mais essas dúvidas. E volto a repetir, o telespectador pode participar, é na hora que você está de bem, está comprando, está gastando, que às vezes você não se preocupa no seu direito. Bom, é verdade, né? É engraçado, Douglas, eu não sei, acho que também é um pouco cultural até, né? Mas era alguma coisa que nós tínhamos que, de certa forma, quebrar, né? Romper com essa tradição, que não é uma boa tradição. Até porque essa fiscalização, essas operações, orientações, sobretudo, nessas datas comemorativas, elas vêm, na verdade, também não são de hoje, né? Quer dizer, justamente pelo apelo que se tem em relação ao consumidor por certas datas, muitas delas criadas pelo comércio, não é? Essas datas aquecem o mercado, aquecem a economia e ninguém, obviamente, é contra isso, não é? Pelo contrário, agora, o que nós queremos é justamente que haja uma harmonia entre o consumidor e o comerciante, entre o consumidor e o fornecedor. A ideia dessa orientação, dessa fiscalização é justamente evitar que o problema chegue num segundo estágio, que o problema desencadeie outras consequências, né? Então, a falta de preço que você disse, ela é muito comum. A questão do pagamento, elegendo uma forma por parte do comerciante também, e são coisas que, como nós estamos diretamente ligados a isso, pensamos que está tão claro, mas quando nós vamos a campo, quando nós vamos às ruas, a gente percebe realmente que alguns comerciantes ainda insistem nessa prática, né? Então, para deixar a coisa bem clara, o preço pelo código é um só. Pagamento com cartão de crédito é considerado à vista. Se o consumidor reparar lá na tarjeta, no ticket do cartão... É pagamento à vista. Crédito à vista. Ah, mas o comerciante demora 30 ou até 40 dias para receber. Esse é um trato dele com a administradora. A função do cartão é justamente essa, né? Alguém tem que se beneficiar. A administradora de cartão se beneficia, mas até porque ela está concedendo o crédito ao consumidor e a responsabilidade pelo pagamento ou não da fatura é dela. O comerciante, depois de 30 a 40 dias, recebe aquele valor, ainda que a administradora não tenha recebido, ainda que o consumidor opte pelo saldo rotativo do pagamento do cartão. Sim. Então, alguém tem que dar esse dinheiro para o comerciante. Esse alguém é a administradora. E, óbvio, a administradora cobra por isso nas taxas. Agora, não tem necessidade de se estabelecer valor mínimo, né? Antes ainda se discutia muito por conta do custo, da ligação, do pulso, enfim. Hoje, como é tudo pela internet, não tem esse custo. E o percentual varia de acordo com o valor da compra. Então, lógico, se a compra é maior, o percentual incide sobre o preço cheio. Se a compra é menor,
pelo preço mais baixo. Mas daí porque não há necessidade de nós falarmos em preço mínimo. E alguns condicionam. Ontem mesmo fizemos uma visita por conta de denúncia que recebemos numa padaria da Vila Matias, em que o comerciante estabelecia R$ 5,00 para o débito, R$ 10,00 para o crédito. Ele pode não aceitar essas formas de pagamento. Ele só é obrigado a aceitar dinheiro, papel, moeda. Não é? Todo o restante ele escolhe, mas se ele aceita, ele não pode estabelecer valor mínimo, ele não pode permitir apenas o pagamento do cigarro em dinheiro, não é muito comum isso em padarias, porque não há lucro no cigarro, mas o cigarro é um atrativo. O camarada vai na padaria, dificilmente ele compra só cigarro. Então ele compra o pão, ele compra o frio, ele compra uma bebida, de tal modo que o cigarro serve como um chamariz. E se ele vende cigarro e aceita cartão, ele é obrigado a aceitar o pagamento do cigarro no cartão de crédito ou débito. Nós temos algumas fotos, em cima delas o Dr. Rafael Quaresma vai comentar a respeito dessa Operação Páscoa. Nesse caso, o senhor pode ficar à vontade, se quiser falar do estabelecimento ou não. É um estabelecimento que só comercializa ovos de Páscoa, é isso? Esse não, esse estabelecimento é um estabelecimento no centro, próximo à prefeitura, não é? Ele comercializa, além de ovos de Páscoa, de produtos relacionados a chocolate, outras mercadorias, né? Então tem uma parte de iogurte, uma parte de bolachas, é quase que um mini mercado. Como a operação era em relação à Páscoa, nós fizemos a verificação principalmente em relação a estes produtos. Alguma regularidade? Aí é o Boulevard no Gonzaga. Isso, aí foi a operação que nós fizemos no final do ano passado, né? Em dezembro, inclusive, com a arrecadação de mantimentos lá para uma criança com problemas de saúde. Depois fizemos a operação lá nos quiosques, né? No dia 28 de março, à noite, sim, inclusive, e aí emendamos com a operação nas casas noturnas de Santos. No quiosque foi muito interessante, Douglas, a gente fez todos, né? Até o pessoal lá me questionou, os fiscais, mas numa boa, né? Mas falaram assim, olha, não precisa fazer todos. Eu falei, não precisa, mas a gente vai fazer, né? Vamos aproveitar, já que estamos na rua, vamos aproveitar e fazer todos. Fizemos, inclusive, começamos no canal 2 e fomos até o canal 6, inclusive naqueles que estão provisoriamente instalados, isso, nos containers e tal. E ali, principalmente nos dos containers, que eu me lembro, não havia o exemplar, né, do Código de Defesa do Consumidor. Que é obrigado a estar em todo estabelecimento. É obrigado a estar e acessível, né? Ter e estar acessível. Muitos ainda mantinham o... Se alguém pedir, eu pego aqui debaixo da... E aí abre, né? Porque muitos estavam envelopados, ainda lacrados. Então tiramos o envelope, deixamos no balcão e os que não tinham nós orientamos, principalmente para aqueles que estavam numa situação ali transitória, não é? Que vão para os novos quiosques, porque é uma multa alta, né? E para esse tipo de permissionário, comerciante, eu não sei se teve aumento, mas era algo próximo de R$ 1.300, R$ 1.340 por não ter o exemplar do código. Então é um valor significativo, não é? De tal modo que alguns, inclusive, iam buscar na hora, não, tudo bem, então providencia, porque também não há cultura do consumidor em exigir, não é, o exemplar do código. E, de certa forma, o código, enquanto lei técnica que ela, não esclarece propriamente o problema, a dúvida do consumidor. Daí porque a gente insiste, fizemos essa parceria com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, para que os hotéis, já que a lei a eles determina, aos bares e restaurantes é um convite, mas solicitamos a eles e fizemos essa parceria para que eles disponibilizem um livro de reclamações, além de outras formas de recepção das queixas dos consumidores, que é muito comum na Europa, né? Então aqui a gente está tentando pegar esses bons exemplos. Nós temos que chamar um intervalo, mas só para terminar esse bloco, doutor Rafael Quaresma, existe um prazo aí que me preocupa, que é 1º de maio, onde o fechamento do pronto-socorro obstétrico da Casa de Saúde está previsto para fechar e as cirurgias e os partos, o melhor, eles só vão ocorrer, segundo informações, através de agendamento. E a preocupação de alguns médicos obstetras, esteve aqui o doutor Natal Marques, a preocupação de que a mulher, quando ela está grávida, ela pode sofrer algumas intercorrências. Ela não engravida e sabe que daqui a 40 semanas ela vai ter o seu filho. Às vezes ela pode ter um sangramento, às vezes pode ter algum problema de saúde, feita a cesárea antes da data, e isso está trazendo uma aflição com relação, lógico, às mulheres que estão grávidas e os seus familiares. Nesse caso, o que o SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, pode ajudar essas pessoas que, de repente,
procurar, a mulher que foi procurar um atendimento no hospital e não teve esse atendimento? Bom, você toca num ponto interessante. Até ontem, né, recebemos lá uma demanda da imprensa questionando o número de reclamações atrelados a planos de saúde. Um dos pontos, dentre outros, não é, é o da falta de cobertura, carência, cobranças abusivas, cobranças indevidas, mudança de valores por alteração de faixa etária, em alguns casos sim, outros não. Mas com relação a esse aspecto, Douglas, é necessário verificar e para isso vai ser importante encontrar uma solução, né, a princípio pelo hospital com o plano de saúde, mas depois respaldando o consumidor, porque esse serviço, se o plano oferece, ele precisa ser prestado, Lógico. se não por aquele hospital, por outro hospital ou até mesmo por uma rede própria, não é? Porque alguns convênios têm uma estrutura de certa forma que se não prestam esse serviço, esse atendimento, precisará prestar, porque o segurado não pode ficar sem aquele serviço se ele é coberto pelo plano que ele aderiu. Então, essa solução, a essa equação, é necessário que o plano de saúde encontre uma saída, ainda que não com o hospital A ou o hospital B, certo, que seja com seu próprio hospital, mas ele não pode deixar de oferecer aquele serviço se aquele serviço contratado pelo consumidor está dentro dos serviços oferecidos, prestados pelo plano. É que a par de você fazer compras e precisar de um tratamento médico, ou seja, a pessoa vai estar fragilizada, né? Porque ela Sim. está procurando uma instituição de saúde e chega lá, já tem tantos problemas, olha, a gente não está atendendo, e vai para um outro local, chega na Santa Casa, por exemplo, tem um super atendimento, tem que esperar. Ou seja, essa é uma discussão que eu espero que seja discutida com bom senso. A informação que eu tenho, acredito que o Dr. Rafael Quaresma também, parece que a Beneficência vai reabrir a maternidade. O São Lucas já houve um entendimento com os operadores de plano de saúde. O problema maior é com a casa de saúde, até porque eu diria que milhares de pessoas nasceram na casa de saúde, inclusive os meus filhos nasceram na casa de saúde. A gente sempre, quando passa ali, quando era moleque, eu morava aqui na Baía de Abreu, eu andava de bicicleta naquela rampa da casa de saúde, eles chegavam segurança, não pode, mas a gente aprontava. Ou seja, a casa de saúde, ela tem uma história. Lógico, a Beneficência tem, a Santa Casa de Misericórdia tem, o São Lucas tem, mas eu quero destacar a casa de saúde porque é ali que muitos dos santistas nascem e acabam trabalhando e escolhendo a cidade de Santos. Então, a Casa de Saúde, ela tem uma história na cidade. Então, essa que é uma preocupação. Eu acredito, espero a equipe dos proprietários da Casa de Saúde, capitaneada aí pelo Mustafa, que haja um entendimento. Que se sensibilize. Exatamente. Né, eu entendo que ninguém trabalha de graça. Ninguém gosta de trabalhar de graça, mas que haja um bom senso. Quanto que é o repasse? 20? Quanto que paga? 100? Então, que haja vamos fazer o seguinte, vamos aumentar para 60, vamos reduzir um pouco o nosso lucro, só para melhorar o serviço. Essa discussão é uma discussão de bom senso. É verdade. Bom, olha, com relação, talvez uma discussão aí que a gente possa travar também é a questão de se trazer a economia aí para a saúde, Sim. Não é? Mas a saúde com esse apelo econômico que tem, enfim, uma coisa é inquestionável, né? E embora planos quebrem, mas o que eles arrecadam de dinheiro Então, assim, é difícil a gente entender como que se chega a uma situação dessa, até mesmo de se negar atendimento, de não querer se prestar atendimento. Não falando diretamente do hospital, falando mesmo das operadoras. Não é? Então, é isso que a gente precisa ficar atento. E o SIDOC está atento a essa questão também. Dr. Rafael Quaresma, coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, ao Mateus Horta da Biquínia, já ligou no 3041-6777. Tem perguntas, mas o Dr. Rafael responde depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral, é rápido.